que se deve entender por anjo guardião? Responde os espíritos. O espírito protetor de uma ordem elevada. Quando Allan Kardec diz de uma ordem elevada, ele, com a pesquisa e com os estudos, ele classificou os espíritos em 3 ordens. Primeira, segunda, terceira ordem, que eu vou mostrar aqui para nós situarmos de que ordem que é o nosso anjo protetor. A primeira ordem são os espíritos elevados, espíritos puros ou perfeitos, superioridade intelectual e moral absoluta, nenhuma influência da matéria. Nosso exemplo, Jesus. Jesus é um espírito puro, que pertence à primeira ordem. Aí nós temos na segunda ordem os espíritos bons. Predominância do espírito sobre a matéria. Reúne ciência, sabedoria e bondade. São os espíritos da segunda ordem. Aí nós temos os espíritos da terceira ordem, os espíritos inferiores, que somos nós. Nada de contentamento. Espíritos inferiores, terceira ordem. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Orgulho, egoísmo, raiva, depressão, ciúme, inveja, mágoa, tristeza. Todos nós, espíritos superiores, temos ainda essas deficiências para serem corrigidas. Por isso que a doutrina espírita fala os 2 grandes males, né? O orgulho, o egoísmo, que nós precisamos combater sempre para nós nos elevarmos. O nosso protetor espiritual, como ele é de uma ordem elevada, ele não é da terceira ordem, ele é da segunda ordem. Então é um espírito que tem muitos recursos que nós desconhecemos. Então, essa é a categoria do nosso protetor espiritual, do nosso anjo da guarda. E qual a missão do espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. O nosso protetor, ele faz tudo isso por nós. Ele nos aconselha, ele nos orienta, ele nos ampara, ele nos mostra o bom caminho. Então, isso nós não vamos poder reclamar, porque nós já sabemos que é o trabalho deles e eles são responsáveis pelo nosso desenvolvimento espiritual. Eles respondem pelo nosso desenvolvimento espiritual. Eles participam, inclusive, do planejamento que nós fazemos antes de nós reencarnarmos, antes de estar na situação em que nós estamos aqui encarnados. Quando estamos no plano espiritual, nós fazemos um planejamento de como deve ser ou como pretendemos que seja a nossa próxima reencarnação, que é essa onde nós nos encontramos. Então, ele participa, ele nos ajuda, para que a gente possa vencer os obstáculos e sair da presente etapa da vida numa condição melhor, melhorado, vencendo as nossas dificuldades, vencendo as nossas fraquezas. O espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento. Depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo em várias existências corporais,
porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Determinados casos que nós lemos em romances espíritas e outras obras, determinados protetores espirituais acompanham os seus protegidos por milhares de existências. Não é uma existência ou duas ou três. São várias existências que eles nos acompanham, nos assistem, que eles nos ajudam. Então, eles nos conhecem plenamente. Quando nós retornarmos ao plano espiritual, num determinado momento, todos nós que estamos aqui vamos desencarnar. Nós vamos reencontrar com o nosso protetor espiritual. Ele vai nos recepcionar. E essa recepção, ela pode ser boa, como não pode ser boa. Ela pode ser boa, o protetor dizendo para a gente assim, legal, dessa vez você foi melhor, gostei. Houve pequenas falhas, mas vamos corrigir na próxima, né? Como ele pode dizer assim, vamos tentar de novo, né? Desistir nunca. Então, nós sempre estamos sendo acompanhados por esse protetor que é de uma ordem superior. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito protetor é obrigado a velar sobre vós, porque aceitou essa tarefa. Então, ele aceitou a tarefa, ele é obrigado. Mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Quer dizer, o espírito protetor, depois que ele nos aceitou, ele é obrigado a nos acompanhar. É a função dele. Isso está diretamente ligado ao que Jesus nos disse. Jesus disse assim, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixareis órfãos. O protetor espiritual é esse missionário encarregado pelas esferas superiores a nos acompanhar, a estar conosco. E ele está conosco, ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos fazer uma comparação ainda grosseira. A mamãe com o seu filhinho. Quando o filhinho chora, a mamãe para tudo o que está fazendo e corre em socorro do seu filho. Pega no colo, vê o que aconteceu, qual o problema do grito que ele deu, o socorre imediatamente. E o amor que a mamãe tem pelo filho, nem se compara com esse amor que o protetor nosso tem por nós. É um amor muito superior. Por quê? Porque é de um espírito elevado. A mamãe não. A mamãe ainda é um espírito inferior, e mesmo assim ama, se dedica, luta pelo filho, sofre pelo filho, e socorre o filho sempre. Quando nós oramos, quando nós pedimos, ou quando nós nos entristecemos, ele se aproxima de nós, ele nos abraça, ele nos envolve. Muitas vezes, durante o tratamento espiritual, nesta casa, quando vocês tomam um passe, eles explicam assim, olha, o passe é uma transmissão de energias. As energias do passista encarnado, que transmite as energias dele para o paciente, assim como as energias espirituais. Essas energias espirituais podem muito bem ser, dependendo das suas necessidades, do seu anjo da guarda, do seu protetor espiritual, que transmite a você no momento do passe tudo aquilo que você precisa,
para lhe dar forças, para lhe dar condições para que você possa continuar a luta de cada dia. E possa também suplantar, né, aqueles problemas que está passando. Existe um princípio de psicologia, eu não sou psicólogo, né, que é o princípio da fuga. Meu pai tinha isso. Sempre que meu pai passava por um momento de crise, qualquer crise, uma discussão em família, um problema financeiro, alguma coisa, ele tinha sono. E ele deitava e dormia. Às vezes dormia 1 hora, 2 horas. Quando ele levantava renovado com novas ideias. Hoje eu compreendo, certeza, que ele recebeu orientações, que ele foi amparado, e ele despertou novo, uma outra pessoa. O que nós precisamos compreender é o seguinte: nós não estamos abandonados, não estamos sozinhos no mundo. Muitas vezes a gente acha, diante daqueles problemas imensos, que a gente está largado à sorte. Não é assim. Nós estamos amparados. Somos filhos de Deus, criaturas divinas. Deus nos ama, um amor que nós estamos longe de imaginar. Nunca ia nos deixar numa situação difícil, sem amparo, sem ajuda. Mas nós precisamos, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, com as revelações dos Espíritos, precisamos começar a aprender melhor. De que maneira? Pedir em nossas preces, pedir ajuda ao nosso protetor, orientação, conselho, né? O que eu faço nessa situação? O que eu faço agora? O que eu devo fazer? Como é que você pode me ajudar no estado em que me encontro? Me ajude. E você vai sentir. O importante, diz os Espíritos, é nós estreitarmos esse relacionamento. Isto é, sempre mantermos em contato com o nosso protetor espiritual. Vamos usar o trabalho dele em nosso favor. Porque vejam bem, lembram da resposta? Ele é obrigado a nos servir, a nos amparar, a nos ajudar. Então vamos estreitar esse relacionamento. E à medida que nós vamos ampliando, nós vamos recebendo tudo isso por intermédio da intuição. Às vezes eles não conseguem falar conosco devido ao nosso estado de nervoso, de desespero. Fala por intermédio daqueles que nos cercam, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo comigo, na instituição espírita lá Eurípides Barçanufo. Nessa crise que nós estamos passando, a instituição Eurípides Barçanufo, né, o centro espírita, lá do Águas do Paiol, não recebe um centavo de verbas governamentais, nem municipal, nem estadual, nem federal. Nós não recebemos verbas de ninguém. Nós só recebemos contribuições de pessoas que nos ajudam. Empresários, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, que nos ajudam, que nos amparam, para que a gente possa sustentar a instituição, a nossa escola, né? E aconteceu que começamos a receber ligações. Gente que contribuía com valor significativo, ligava e falava assim: Ariovaldo, não tenho condições de pagar.
porque eu não tenho dinheiro para pagar a minha folha de pagamento. Estamos numa situação difícil, não tenho condições de pagar, vou parar. Parava, outro ligava, fechei a minha distribuidora. Não tenho mais distribuidora, não vou mais trabalhar, estou desanimado da vida, e parava de contribuir. O outro ligava, a mesma história, histórias parecidas. Comecei a entrar em desespero. Fiz umas ligações e não consegui ajuda, por causa da crise. Às vezes eu sabia, a pessoa estava em boa situação, mas usava a crise como desculpa, que também tem isto. Então eu comecei a ficar numa situação extremamente difícil, e eu não via saída. Então eu ficava imaginando assim, será que nós vamos ter que fechar as portas? Será que nós vamos ter que parar com todas as atividades? Fechar, parar, não tem dinheiro, não tem recurso. Nós já tínhamos mandado embora as pessoas que poderiam ser demitidas. Cortamos tudo que vocês podem imaginar. Não tinha mais condições. Eu já não dormia mais à noite. Várias noites sem dormir. Quando chegava 5h30, 6 horas da manhã, é que eu tinha sono. Aí tinha que levantar para ir para o trabalho. Aí me veio uma ideia. Vou fazer uma consulta espiritual. Vou fazer uma consulta espiritual, mas vou fazer consulta espiritual num centro que ninguém me conhece. Ninguém sabe quem eu sou. Eu vou lá e vou fazer essa consulta espiritual, que eu quero saber se nós vamos fechar as portas ou não. O que vai ser da nossa vida. E marquei e fui para um centro espírita em outra cidade, onde eu sabia que tinha essas consultas espirituais. Cheguei lá, recebi a senha número 132. Falei, nossa, eu vou ser atendido aqui 1, 2 horas da manhã. Aí, chegou na hora lá, me chamaram, e eu fui, a moça me acompanhou. São várias salas de atendimento, várias salas. Então ela falou assim, vamos ver a sala que tem menos pessoas para eu te colocar lá dentro. Então olhou uma sala ali, estava lotado, ali na terceira ou quarta sala, falou, entra aqui, que aqui tem pouca gente. Peguei, entrei e sentei na sala. Tinha um médium, mediunizado, o espírito lá falou médium, e um assistente do médium, um assistente do lado, e eu fiquei esperando minha vez de ser chamado. Quando ele me chamou, eu estava em dúvida, o que eu vou perguntar, né? Mas tudo bem. Quando ele me chamou, eu levantei. Quando eu fui chegando perto do Espírito, o Espírito falou assim para mim assim, eu é que fui te chamar, eu é que fui te buscar, eu queria conversar com você. O que você pensa da vida? Você pensa que você está trabalhando sozinho? Você pensa que não existe equipes espirituais responsáveis por aquela casa, que estão trabalhando no sentido de melhorar a situação? Você precisa ter fé, você precisa ter confiança, você precisa orar para o seu protetor espiritual e ouvir as orientações, ouvir os aconselhamentos. E eu só chorava, eu não perguntei nada, eu só chorava. Aí terminou o atendimento, eu saí. Quando saí, a Cristina estava lá fora, ela me perguntou assim, o que você perguntou? Eu não perguntei nada, e ele falou tudo, né? Voltamos, resultado, depois de alguns dias, a coisa começou a melhorar. Resultado, crescemos na crise. Recebi uma ligação um dia, de uma senhora, senhor Evaldo? Sim, sou eu. Eu posso ajudar a casa? Eu falei, claro que pode. Eu não sabia quem ela era, não sabia. Não conhecia. Que era ela. Ela falou assim, eu posso ajudar com dinheiro? Eu falei, pode ajudar com dinheiro. Ela falou assim, e quanto que eu posso dar por mês? Poxa, eu não conhecia, não sabia quem era, não sabia o que dizer. Então eu falei assim, não sei, R$100, R$200, quanto a senhora puder. Daí ela falou assim, posso ajudar com R$1.000 por mês? Eu falei assim, vamos abrir uma exceção para a senhora. Bom, resultado, e assim foi aparecendo.
nós implantamos, né, em 2017, o almoço para as crianças que não tinham. Porque nós recolhemos as crianças das ruas, né, no contraturno escolar. Então, a criança só fica meio período. Mas com a implantação do almoço, ajudou muito as crianças, as mães das crianças, porque tirou aquele peso, né? Então, a criança já sai, almoça, daí ela já vai para a escola de manhã, e à tarde ela chega, vem direto para a nossa escola, almoça e já começa a participar das oficinas. Aí eu comecei a me sentir, meu Deus, tem mais gente trabalhando aqui comigo. Então, eu comecei a me sentir mais fortalecido. E as coisas foram melhorando a cada dia. Então, é isso que eu queria transmitir para vocês. Nós temos um anjo responsável por nós, que nos ama, que quer o nosso bem. E ele faz de tudo para que a gente seja feliz. Sempre pensa assim, a mamãe não gosta de ver o seu filho triste, o seu filho chorando, o seu filho aflito, não gosta. Nosso protetor espiritual também não gosta de nos ver assim e vai fazer tudo para nos ajudar. Eu sei de um caso de uma pessoa que não é dessa cidade, que ele ia fazer, ele estava prestando um concurso para juiz. E ele me contou uma particularidade interessantíssima, que ele falou assim, foi o meu protetor espiritual, ele falou, certeza que foi. Na última fase, que é a fase oral, à noite ele estava dormindo, ele sonhou que o orientador lá, o da banca, fez uma pergunta para ele que ele não sabia a resposta. Ele acordou assustado, correu até a biblioteca, estudou o caso, voltou. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, começaram as questões. Primeira pergunta que fizeram para ele foi aquela lá, que ele tinha estudado à noite. E isso deu um ânimo para ele. Ele falou, meu Deus, alguém está me ajudando, eu não estou sozinho. E ele foi aprovado. Ele não é dessa cidade, ele não autorizou dizer o nome, mas para quem me procurar, eu digo o nome, mas não falem que eu falei, tá ok? O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos. Ele se afasta, quer dizer, não abandona, ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis. Ele está perdendo tempo, não é? E que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Jesus, quando Jesus foi crucificado, somente a mãe dele o acompanhou até a cruz. Todos os apóstolos o abandonaram. Ele ficou sozinho no seu martírio até a sua crucificação. Quando ele voltou, depois do processo de crucificação e tudo que ele ressuscitou, que ele voltou e se apresentou aos apóstolos, ele não fez crítica nenhuma. Ao contrário, as últimas palavras que ele disse aos apóstolos foi, quando ele disse aos apóstolos que ele ia ascender aos céus, todos ficaram desesperados, o que vai ser de nós? Né? Aí ele disse, não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus poderia dizer o que a gente diz, né? Ei, quando eu precisei, vocês me abandonaram, agora vocês vão ficar aí sozinhos. Que é o que o espírito inferior fala, né? Nós falamos assim. Mas Jesus não. O nosso protetor espiritual também não. Nós podemos, com as nossas atitudes, relegá-lo a um segundo plano. Mas quando nós chamarmos, ele está pronto para nos atender.
É uma doutrina, essa doutrina dos anjos guardiães, é uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiões. Pensar que se tem perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre esta terra. Não é uma ideia bem consoladora? Essa ligação mais íntima é o exemplo que eu dou da mamãe com o filho. Continuando. Esses esteres estão aí por ordem de Deus, são obrigados. Ele os colocou junto de vós e aí estão, por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Por que penosa missão? Deve ser difícil dirigir um espírito inferior como nós, né? Deve ser difícil. Então, para eles é uma penosa missão. Não deveria ser, desde que a gente comece a ouvir os seus conselhos e a seguir os seus conselhos. E, além disso, colocarmos em prática tudo aquilo que a gente aprende com a nossa doutrina consoladora. Por que nós estamos reunidos aqui no Centro Espírita? Se a gente não melhora o nosso comportamento, se a gente não muda as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo aqui? Nós precisamos colocar todos esses conhecimentos, todas essas revelações que nós recebemos, para sermos felizes, mudarmos o nosso comportamento diário. Sim, onde estejais, Ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Olha que doutrina extraordinária que é essa, e que revelação grandiosa que os Espíritos nos passaram, para suavizar a nossa existência. Interrogai vossos anjos guardiães, estabelecei entre ele e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em esconder-lhes nada, porque eles têm os olhos de Deus e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Já pensou a gente dizer para o nosso anjo guardião, olha, a partir de agora, tudo que você me orientar, tudo que você falar, eu vou me esforçar o máximo para cumprir, para fazer. Você sabe que vai ser difícil seguir seus conselhos, mas eu peço sua ajuda. Permaneça sempre comigo. Me alerte quando eu estiver saindo do caminho do bem. Não me desampare nunca. E vocês não podem imaginar os inúmeros recursos que eles vão reunir para nos amparar. Porque esse é o objetivo deles. O pressentimento é sempre uma advertência do Espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um Espírito que vos quer bem. Vira e mexe nós temos pressentimento, né? As mulheres têm intuição. Nós temos um pressentimento. Então, o que é o pressentimento? É exatamente isso, é um conselho íntimo de um Espírito que nos quer bem. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre alguma coisa de vago que devam nos deixar na incerteza. Isto é, a gente tem aquele pressentimento, tem aquela intuição e ficamos na dúvida. É isto. Resposta.
quando estás no vago, quando estás em dúvida, invoca teu bom espírito, ou ora ao Senhor de todas as coisas, Deus, que Ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária que nós temos à nossa disposição e precisamos começar a usar, colocar em prática, desenvolver esses recursos que estão ali, esperando que a gente peça. As advertências de nossos espíritos protetores têm por objeto único a conduta moral ou também a conduta a ter nas coisas da vida particular? Isto é, eles nos ajudam apenas nas questões morais ou nas questões da vida particular, as questões profissionais também? Pergunta de Kardec. Resposta: tudo. Eles procuram fazer-vos viver o melhor possível, mas frequentemente fechais os ouvidos às boas advertências e sois infelizes por vossa causa. Tudo. Ele não ajudou esse meu amigo a passar numa prova oral? Lembrou uma questão? E ele estudou a questão e foi a primeira questão que foi feita para ele na prova oral e ele passou? Eles procuram nos ajudar nas questões profissionais, nos nossos estudos. O nosso protetor espiritual não quer que a gente viva debaixo da ponte, que a gente more de favor, atrapalhando a vida de alguém. Não, Ele quer que a gente tenha a nossa vida independente, com recursos, com condições plenas, de sobrevivermos, de sermos felizes, de nos alimentarmos bem, de nos vestirmos, de comprarmos os nossos remédios. Eles se preocupam com isso, não apenas com as questões morais. As duas asas do conhecimento, lembra as duas asas da evolução? O conhecimento e a moral. São as duas asas que nos elevam espiritualmente. Então, as asas do conhecimento, o progresso, que nós podemos e temos condições de adquirir com o nosso esforço, com os nossos estudos, com o nosso sacrifício, com a nossa disposição. Isso nós temos condições, e eles nos ajudam para isso. Então, o meu objetivo é transmitir exatamente tudo isso. Nós temos um protetor espiritual que está aí para nos ajudar. Vamos aproveitar desse amigo querido. E agora nós vamos encerrar com uma música. Amigo da guarda, protetor missionário, meu anjo voluntário do amor de Jesus, que guia e que ama incondicionalmente, que caminha com a gente a caminho da luz, espírito amigo, gênio por excelência, farol dessa existência, de outras tantas talvez, das pegadas na areia, quando duas ficaram, era eu em seus braços, carregado outra vez, dedicado amigo, meu bom sentinela, meu anjo querido, guardião que zela, amor que redime, do mal me resguarda, soldado
da guarda, meu iluminado, servo alado do Cristo, companheiro previsto para essa encarnação. Sabe do meu passado, atos que eu não suporto, imaginar eu posso, mas saber melhor não. Anônimo amigo, companheiro amoroso, sério criterioso, não carrega minha cruz, mas inspira coragem, me aguça os sentidos e tropeça comigo, recordando Jesus. Dedicado amigo, meu bom sentinela, meu anjo querido, guardião que zela, amor que redime, do mal me resguarda, soldado sublime, meu anjo da guarda. Dedicado amigo, meu bom sentinela, meu anjo querido, guardião que zela, amor que redime, do mal me resguarda, soldado sublime, meu anjo da guarda. Soldado sublime, meu anjo da guarda. Se o seu protetor espiritual pudesse se apresentar a você, ele lhe diria assim: faça todo o bem que estiver ao seu alcance. Não meça esforços para fazer o bem. Esqueça-se de você e se preocupe com os outros. Lembre-se de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso o que eu espero de você, que você faça todo o bem que estiver ao seu alcance. Muito obrigado e um bom dia.